Bom, vamos lá, rapaziada. Vamos direto ao assunto. A faixa que deixaram de protesto na Vila Belmiro. Ou contrata ou vaza. Pós-eliminação do Santos no Paulistão. O que eu acho dessa faixa? Ela não tá pedindo só contratações. Ela deixa bem claro que apesar dos erros da zaga do Santos, que apesar do time não conseguir ter uma saída de bola, que apesar do técnico ser fraquíssimo, de um elenco frouxo, o maior culpado não são os jogadores, não é a comissão técnica. É a diretoria de um trabalho que já tem o quê? 2024, 25, 26. 3 longos anos de incompetência. De um presidente que taca na nossa cara que tá fazendo um bom trabalho. Porque ele foi vice do Paulistão. Porque ele foi campeão da Série B. Porque ele pegou a taça de vice e colocou no Museu do Santos, onde só tem troféus lendários. Ele acha que a gente tem que engolir uma merda dessa. Então, a faixa representa isso. Você pode culpar, achar um culpado pela eliminação, mas não pode esquecer que o maior culpado se chama Marcelo Teixeira. O maior culpado se chama Alexandre Matos. Se chama Marcelinho, filho do Marcelo Teixeira. E eu desafio aqui, se você, Marcelo Teixeira, ou você, conselheiro do Santos, ou você, Alexandre Matos, acha que eu tô falando bobeira, faz o seguinte, abre uma coletiva de imprensa, leva influenciadores que estão sendo ameaçados de morte, leva jornalistas que cobrem o Santos todo santo dia. Responda pra gente, por que você que quando assumiu a cadeira do Santos prometeu redução de dívida, um elenco bem competitivo, buscando títulos, patrocinadores que seriam bons pro Santos. Responda pra gente por que a 7K abandonou o Santos, porque a loja Van abandonou o Santos em um ano que o Santos tem Gabigol, tem Neymar, tem o Ilharão, tem Zé Rafael, tem jogadores midiáticos. Responda isso pra gente. Responda por que vendemos o Souza para pagar uma dívida de um zagueiro que a gente teve a proposta de devolver, que é o João Basso. O Arouca de Portugal avisou, olha, devolve o jogador, vocês não pagaram. Se vocês devolver, a gente perdoa a dívida e tá tudo certo, cada um segue sua vida. E você disse não para o Arouca de Portugal e que agora a Transferban chegou. E que a venda do Souza, segundo os que disseram aí na imprensa, era para quitar salários atrasados e a Transferban do João Basso. E até o momento não pagaram a Transferban. Explica pra gente por que venderam o Lucas Meireles. Por que doaram o Jair, zagueiro promissor, que o técnico do PSG, no Mundial de Clubes, o Jair defendendo a camisa do Botafogo, o técnico do PSG disse que ele era zagueiro de nível europeu. Por que venderam a preço de banana? Ou melhor, não venderam. Fizeram uma troca absurda. Você contratou o Patrick, que o Carille não queria pra Série B, mas você contratou e disse que o Carille estava errado, que o jogador era bom, que era pra jogar a Série A. E não prestou nem pra Série B. Emprestou pro Atlético Paranaense e que agora emprestou pro Remo. Explica pra gente por que você contratou o Patrick, vendeu o Jair, ou melhor, doou, porque aí eu vou explicar. Você pega o Patrick, não paga, fica devendo o Atlético devia o Botafogo e o Botafogo devia a gente. E aí o que foi o combinado? Você perdoava a dívida do Botafogo, o Botafogo a dívida do Atlético e o Atlético a dívida com nós. E além de tudo tinha que assumir a contratação do Tiquinho, com um contrato de 3 anos, um salário de 1.500.000 por mês, no qual você emprestou agora pro Mirassol, que o Santos vai pagar 1 milhão, 1 milhão de salário pro cara e o Mirassol vai pagar 500 mil apenas, né? Explica isso pra gente. Eu duvido o Alexandre Matos, o Marcelo Teixeira ter o culhão de falar com nós. Eles não têm coragem. São uns cagão. São uns covarde. Porque você, quando perdeu pro Vasco no início do ano, disse que era inadmissível. Porque o Santos era muito mais time. Explique então. Porque o Santos sofreu para vencer do Noroeste, time de Série C, com um a mais em campo. Porque o Santos tomou uma goleada de virada da Chapecoense. O Santos não conseguiu vencer o Novo Horizontino, já que o seu time é tão competitivo. Explica por que a goleada do Vasco e de lá pra cá só vergonha. O santista só coleciona vergonha, vexame. Explica isso pra gente, Marcelo Teixeira. Explica pra nós, Alexandre Matos. Por que você contratou o Bilal Brahim, recebendo mais de 1 milhão por mês?
Jogador que até hoje ninguém sabe quem pediu, se foi o Vojvoda, se foi o Marcelo Teixeira, se foi o Alexandre Matos. A gente sabe que ele veio, ganhou dinheiro e foi embora. Isso a gente sabe. Explica pra nós, Marcelo Teixeira, por que na Série B você contratou Billy Arce e o Soufanidier, que foi um caso parecido como o do Bilal Brahim, que nem vestiu a camisa do Santos e que custou caro. Explica pra gente isso. Vocês não têm culhão, vocês não têm vergonha na cara. E deixa aqui minha indignação a todos os torcedores santistas. A gente quer uma explicação, ou melhor, sabe o que a gente quer? O seu impeachment. Mas isso jamais vai acontecer. Sabe por quê, Marcelo Teixeira? Porque você precisa explicar pra nós porque você indicou tantos conselheiros santistas. Ou melhor, não explica. Você indicou e deu cargo porque sabia que iria fazer uma péssima gestão. E dando cargo, a galera não iria pedir seu impeachment. Porque os únicos que podem pedir o seu impeachment são os conselheiros do Santos. Não é nem o torcedor comum, não é nem a organizada. É apenas os conselheiros indicados por você mesmo. Você montou o seu cartel dentro do Santos. Você amordaçou o Santos. Você hoje dita as regras na Baixada Santista. Você é o cacique. Você é o bandido que sequestrou o Santos.